Olá, boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês nesta noite. É um momento em que vamos meditar na palavra do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E que o Senhor Deus já nos abençoe e nos agracie com a palavra dele que vai ser ministrada nesta noite. Mas eu gostaria de pedir a cada um de vocês que abrisse uma sala de vídeo para que junto compartilharmos da palavra do Senhor que vai ser ministrada ao nosso coração. Aqui já chegou conosco a obreira Rosângela, Deus abençoe, a dona Andréia, que Deus abençoe, dona Andréia, abençoe vocês, uma boa noite para vocês, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, precioso na presença de Deus, onde o Senhor Deus tem falado muito conosco, com o nosso coração, onde o Senhor Deus tem nos ensinado. Dona Alda, boa noite, que Deus abençoe a senhora, dona Alda. Onde Deus tem nos ensinado grandemente a andar em conformidade com aquilo que é a vontade dele nas nossas vidas. E justamente nós estamos meditando durante essa semana a respeito da vontade de Deus em nossas vidas. Para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus sobre nossas vidas, qual é a vontade dele sobre a nossa família, sobre a nossa casa, a vontade do Senhor. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos estar próximo dele. Pastor Paulo, Deus abençoe o senhor. Beatriz Santos, minha esposa, que Deus abençoe você também, minha. Em nome de Jesus. Então, para saber qual é a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos estar próximo dele, sempre próximo do Senhor, para que junto nós venhamos a fazer a vontade do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, abra uma sala de vídeo, você compartilha essa mensagem, não só essa, meus irmãos, mas como todas as mensagens que Deus tem colocado em nosso coração, nos ensinando tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco, nos alimentar através da luz da palavra dele, em nome de Jesus. Dona Fabiola, que Deus abençoe a senhora, uma boa noite, que Deus abençoe. Então, eu sempre encorajo, como nós, pastores, encorajamos vocês. Boa noite, Paulo Coutinho, que Deus abençoe o senhor, obreiro Paulo. Sempre encorajamos vocês a abrir uma sala de vídeo, a compartilhar essa palavra junto com seus amigos, junto com as pessoas que vão nos acompanhar, que é muito importante, meus irmãos, receber a palavra de Deus, levar a presença de Deus para a vida daquelas pessoas. Paulo César, pastor Paulo, que Deus abençoe o senhor, dona Edir, que Deus abençoe, que já estão conosco. Deus abençoe a todos vocês. Se eu esquecer de fazer algum comentário de boa noite para cada um de vocês, vocês me desculpam, mas uma boa noite desde já para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, e eu quero falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida é a nossa santificação, a nossa separação, ou seja, viver uma vida de adoração ao Senhor, viver uma vida de separação do erro, do pecado, das coisas impuras. Nós já sabemos disso. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês, sobre o perdão. Perdoar o nosso próximo. Sabe, nós estamos vivendo num mundo hoje que está muito difícil as pessoas liberar o perdão uma para com as outras, ou até mesmo se sentir perdoadas. Mas nós temos que liberar o perdão para o nosso próximo e também ser perdoado por Deus. É questão de aprendizado. E hoje eu quero ministrar sobre a vida de vocês falando sobre isso, sobre o perdão. Boa noite, pastor Gilberto, que Deus abençoe o senhor. Lá em Mateus, por favor, abra lá em Mateus capítulo 18. O Senhor Jesus está ensinando justamente sobre o perdão. Perdoar o seu irmão. Então Pedro, ele se aproximando do Senhor, Pedro faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Ele pergunta ao Senhor Jesus, e é sobre essa pergunta e a resposta de Jesus que nós vamos meditar nesta noite. Foi em que Pedro perguntou e Jesus respondeu, falando sobre perdão. Medita nessa palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, o versículo da nossa meditação
vai ser a partir do versículo 21. Vamos ler o 21 e o 22 apenas. Jesus está falando sobre o perdão, aqui que Pedro faz uma pergunta. Diz assim no versículo 21: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 7 vezes? Então Jesus, no versículo 22, Jesus diz assim: Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70, o que, igreja? Até 70 vezes 7. Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos que não tem limite para perdoar, não tem limite para liberar o perdão ao nosso próximo. Na época de Jesus, os mestres judaicos, eles ordenavam que sobre o perdão só 3 vezes. Então Pedro aqui fala 7 vezes, Senhor. Se os mestres judaicos, eles ordenam a perdoar só 3 vezes, então Pedro já estava alcançando um limite maior, que ele falou 7 vezes. Mas Jesus, dando a sua instrução, o seu ensinamento, ensina para Pedro que não tem limite para perdoar. E é sobre isso que eu quero falar junto com vocês, meus irmãos. Perdoar o nosso próximo, não ter ressentimento do nosso próximo, não ter ressentimento das pessoas. Hoje nós vivemos, como volto a dizer novamente, num mundo onde as coisas estão muito difíceis, pessoas andando carregando um fardo muito pesado nas suas costas, um fardo que Jesus já tirou, um ressentimento, uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, carregando essas coisas dentro do nosso coração. Nós temos que nos libertar disso. E se alguém fez alguma coisa contra nós, ou se nós fizermos alguma coisa contra as outras pessoas, nós temos que perdoar um para com os outros. Fazendo assim, nós estamos fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus, então, daí em diante, a partir do versículo 23, eu não vou ler do 23 até o 34, não vou ler, porque Jesus passa a falar uma parábola, e nessa parábola Jesus diz que um rei quis fazer conta com seus servos, e aproximando-se um deles, ele falou que pagasse a dívida. Então aquele servo dele falou que ele não tinha dinheiro, pediu compaixão, pediu para que o rei perdoasse a sua dívida, ou seja, tivesse misericórdia e compaixão. Então o rei perdoou. Nessa parábola Jesus diz, depois vocês meditam em casa mais profundamente. Então Jesus aqui está ensinando o dever de perdoar. Aquele homem foi perdoado pelo rei, porém quando chegou na vez dele perdoar, quando chegou na vez dele liberar o perdão, a Bíblia diz, através desta parábola, Jesus está ensinando que aquele homem não perdoou o seu próximo, ou seja, ele recebeu o perdão do seu Senhor, mas não liberou o perdão ao seu próximo. Porém, os servos do rei ficaram sabendo e muito indignados, a Bíblia diz, que eles falaram para o rei. Então o rei chamou aquele homem e disse: você deveria liberar o perdão, como eu te perdoei, você deveria liberar o perdão para aquela pessoa. Sabe, meus irmãos, no versículo 34, 33 e 34, o versículo que Jesus conclui essa parábola, é muito importante para a nossa meditação. Quando Jesus diz assim no versículo 33 em diante: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aqui é o rei falando para o seu servo. Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Jesus concluiu no 35 essa parábola, e preste muito bem atenção, meu irmão, o dever e a importância de amar o próximo e perdoar. Diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial. O que ele fará? Se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Quantas pessoas hoje estão andando no mundo, ou estão até mesmo dentro da igreja, com ressentimento um para com os outros? Quantas pessoas estão hoje com
algo dentro do seu coração, que aquilo está trazendo uma ferida. A pessoa está carregando um fardo muito pesado. Pela palavra de Deus que diz fazer a vontade de Deus, nós temos que perdoar o nosso irmão. Jesus aqui, na conclusão dessa parábola, Jesus está sendo bem claro e bem objetivo a Pedro e aos seus discípulos, quando Pedro perguntou a ele o quê? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor falou assim, não, 7, 70 vezes 7. Então Jesus nessa parábola trouxe um grande ensinamento. Vocês têm que liberar o perdão, vocês têm que perdoar o seu próximo, porque se você não perdoar, o meu Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, há 2 maneiras de perdoar. A primeira, em palavras, e a segunda, de todo o coração. Primeira, de lábios. Tem pessoas que perdoam, mas perdoa, desculpa falar, superficialmente, só através de palavras. Mas o verdadeiro perdão é aquele que a pessoa reconhece muito mais quando ela demonstra, toma atitude de perdoar, e através das suas atitudes a pessoa vê que verdadeiramente aquela pessoa perdoou. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a andar em conformidade com aquilo que é a palavra dele. A palavra dele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama, perdoa. Quem ama, cuida. Quem ama, trata. Em nome de Jesus, meus irmãos. Olha como é importante Jesus trazendo essa parábola, deixando esse ensinamento no versículo 35. Me chamou muita atenção esse versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Nesta noite pode ter pessoas que estão me ouvindo com algo dentro do seu coração. Primeira coisa que nós precisamos entender e fazer, se perdoar, sentir perdoado por Deus. Porque Deus é que vai nos instruir. Só aqueles que buscam o amor de Deus, aqueles que buscam a vontade de Deus, o Senhor nos ensina a perdoar o nosso próximo, nos encoraja e nos ensina a perdoar o nosso próximo. Hoje, quantas pessoas estão vivendo no mundo, filhos, pais, famílias inteiras, um não consegue perdoar o outro, um não consegue liberar o perdão, não consegue se sentir perdoado, a pessoa só anda se culpando, a pessoa só anda se flagelando. Quantos hoje estão assim, meus irmãos? Você que quer fazer a vontade de Deus, você faz a vontade de Deus? Muitos perguntam assim, eu faço a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que nós venhamos a perdoar o nosso próximo. Se ele cometeu algumas ofensas, perdoar, amar e perdoar o nosso próximo em nome de Jesus. Você está entendendo a palavra? É muito sério, o tema é muito sério. Até na hora de eu orar, até na hora que eu estiver orando, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, Jesus me ensina a perdoar. Lá em Marcos capítulo 11, abre por favor a Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 11, diz assim a palavra, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Jesus ele declara assim, no versículo 24, Jesus ele diz que tudo que eu pedi em orando, crendo, eu vou receber. Ele diz assim, versículo 24 de Marcos 11. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E ele diz no versículo 25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha como é sério. Olha como é sério perdoar. Olha como é sério receber o perdão. Aquele homem só recebeu o perdão. Ele recebeu o perdão quando chegou na hora dele perdoar, aquela parábola que Jesus contou, na hora que ele perdoar, chegou a hora dele perdoar a dívida daquele outro, ele não perdoou. E assim tem muitas pessoas
querem receber o perdão de Deus, querem fazer a vontade de Deus, mas não conseguem liberar o perdão. O caminho do perdão é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina a perdoar. Jesus Cristo demonstrou o amor de Deus e o perdão de Deus para com toda a humanidade. O Senhor é o nosso exemplo, é o nosso mestre, é o nosso exemplo de fé e prática, meus irmãos. Eu espero que você, nesta noite, que está acompanhando essa live, venha meditar mais profundamente, liberar o perdão. Se tem alguém que precisa liberar o perdão, libere o perdão, perdoa aquela pessoa, mas de todo o coração. Fazendo assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo em conformidade com aquilo que Jesus tem me ensinado. Jesus ensinou os seus discípulos. Pedro fez uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta que Pedro fez para ele? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Volto a dizer novamente, os mestres judaicos na época, eles ordenavam que deveriam perdoar 3 vezes. Imagina se Deus fosse um Deus ilimitado. Imagina agora, medita se Deus fosse um Deus que tivesse limites, o limite dele para perdoar. Como seria a minha vida hoje? Se ele não me perdoasse todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu falhei, todas as vezes que eu julguei, todas as vezes que eu murmurei, todas as vezes que eu fiz coisas que não era para ter feito. Imagina se Deus fosse um Deus limitado nessa questão do amor e do perdão. Como seria, meus irmãos? Você está entendendo a profundidade? Então Jesus ali dá um grande ensinamento a Pedro e aos seus discípulos. E hoje ele nos traz esse ensinamento: perdoar, liberar o perdão, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do nosso Pai. E a vontade de Deus é que nós venhamos a amar o nosso próximo, e quem ama perdoa. Você entendeu a palavra em nome de Jesus? Jesus demonstrou o amor de Deus, Jesus demonstrou o perdão de Deus. Jesus naquela cruz, pendurado na cruz, Jesus declara algo lá em Lucas capítulo, abra por favor, eu quero terminar lendo Lucas, junto com vocês, Lucas 23, Evangelho de Lucas 23, falando ainda sobre o perdão. Jesus ele demonstrou o perdão de Deus, ele ainda orou ao Senhor, para que o Senhor viesse a perdoar aqueles homens que estavam fazendo, aqueles malfeitores, aquelas pessoas que estavam fazendo. Mas vamos meditar nesse versículo. Diz assim no versículo 34 de Lucas, capítulo 23. Você achou? Diga graças a Deus. Diz assim: e dizia Jesus, Pai, o que Jesus dizia? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o que Jesus fez. E repartindo as suas vestes, lançaram o quê? Sorte. Mas Jesus, pregado naquela cruz, Jesus falou: Pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Meus irmãos, se a gente olhar pelo lado natural, é claro que Jesus, nós não temos que olhar pelo lado natural, nós temos que olhar pelo lado espiritual. Mas pelo lado natural, meu irmão, sabe, se Jesus deixasse ter alguma coisa dentro do seu coração, alguma mágoa daquelas pessoas que bateram nele, que xingaram ele, que colocaram aquela coroa de espinho, se Jesus andasse segundo o curso do mundo, como seria? Jesus não oraria por aquelas pessoas, Jesus não pediria a Deus para que perdoasse. Jesus demonstrou, pregado naquela cruz, Jesus demonstrou o perdão de Deus, e ainda pediu a Deus: Pai, perdoa eles. Jesus demonstrou ali o amor. Quem ama perdoa, mas perdoar é perdoar de todo o coração. Você entendeu a palavra do Senhor? Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é cumprir o que o Senhor tem nos ensinado, não só de boca para fora, não apenas estar na igreja, vamos dizer, quarta, sexta, domingo, segunda, não, fazer a vontade de Deus
é colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Volto a dizer, se tem alguém aqui nesta noite que está ouvindo essa live, que tem algum ressentimento do seu irmão, tem alguma mágoa, seja o que for, meus irmãos, do seu próximo, libera o perdão em nome de Jesus e seja perdoado também. Fazendo assim, eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Jesus disse, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a amar o nosso próximo e a perdoar o nosso irmão. E que Deus continue te abençoando, te guardando, nesta noite em nome de Jesus. Que Deus continue falando contigo, através das lives. E hoje Deus fala conosco através do perdão. Perdoar o nosso irmão. Pedro perguntou, volto a dizer mais uma vez, Pedro fez uma pergunta ao Senhor. Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Quantas vezes ele pecar contra mim? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? E Jesus disse, não te digo até 7 apenas, mas 70 vezes 7. Jesus está dizendo, não tem limites para perdoar. Medita nessa palavra. Medita nessa parábola que Jesus falou. Medita através dessa oração que Jesus fez. Jesus pediu a Deus, Senhor, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que fazem. É muito sério, meus amados. É muito sério mesmo. Pessoas estão andando de cabeça baixa, estão aí abatidos, angustiados, porque estão com algum ressentimento do seu irmão. Deixou esse sentimento entrar no coração, deixou alguma coisa estar no coração dele ou dela, e ela não consegue liberar o perdão. O caminho para a liberação do perdão, o caminho para ser perdoado é o caminho do Senhor. É o caminho, buscar a Jesus, buscar a direção de Jesus, fazer como Jesus fez. Fazer como Jesus fez, fazendo assim, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e o Senhor vai cumprir a boa palavra dele sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Quando nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, Deus ele faz a parte dele. Jesus disse, se você perdoar o seu próximo, se você liberar o perdão, se você tiver alguma coisa com o seu próximo, se você estiver orando, você lembrar que você tem alguma coisa contra ele, ou alguém tem alguma coisa contra você, libera o perdão, perdoa aquela pessoa, assim o seu Pai Celestial vai te perdoar também. É muito sério, meus irmãos, é muito sério mesmo. Medita nessa palavra e que Deus continue te abençoando, te guardando. Nessa semana nós estamos falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, meu irmão? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós venhamos a amar o nosso próximo. A vontade de Deus é que nós venhamos a amá-lo de todo o nosso coração. A vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa purificação, andar em santidade, segundo a vontade do nosso Deus, segundo a vontade dele. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós. Porém, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho que está nos ensinando. Hoje Deus fala conosco. Perdão, perdoar e receber o perdão também em nome de Jesus. Boa noite, dona Adriana. Que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém? Você toma posse dessa verdade? Você que toma posse dessa verdade, curve a sua cabeça agora e feche seus olhos, que eu quero orar junto com vocês, unir a nossa fé. Se tem alguém aqui nesta noite precisando liberar o perdão, falta de perdão aprisiona, a mágoa aprisiona, sentimentos aprisiona. Perdão não é um sentimento, meu irmão. Perdão é questão de atitude. Perdão é questão de atitude. Perdoar é rasgar a conta, como aquele senhor fez. Ele rasgou a conta, ele perdoou a dívida daquele homem. Jesus, ele disse naquela parábola, ele perdoou a dívida daquele homem. Até então, aquele homem falou, vou fazer conta com aquele homem, vou fazer conta com meu servo. Então, vai ser punido a família dele, a esposa, os filhos, eles também vão entrar para pagar a dívida.
Mas depois aquele homem se prostrou diante do rei, aquele homem se prostrou pedindo misericórdia, que tivesse compaixão dele. Então aquele senhor, aquele rei, teve compaixão daquele homem e perdoou a dívida totalmente. Meu irmão, perdoou totalmente. Perdoar, rasgar a conta. Rasgar a conta é tirar tudo de dentro do seu coração, tirar todo o ressentimento, tirar tudo aquilo, toda a tristeza, toda a mágoa. Ele me magoou muito, ela me magoou muito. Peça a Deus para tirar isso do seu coração, peça a Deus para te libertar disso em nome de Jesus, te libertar desse sentimento. Quantas pessoas estão carregando, aprisionados e achando que estão fazendo a vontade de Deus? Meu irmão, fazer a vontade de Deus é essa. Jesus ensinou, fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Não faça como o mundo faz. Se ele me abençoar, me perdoar, eu abençoo ele também, eu perdoo ele. Não, meu irmão, independente de circunstância, Deus nos perdoou, Deus nos amou incondicionalmente e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido. Boa noite, pastor Marcos, que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Você entendeu a palavra? Perdão está incluído na vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, não tem por que você não liberar o perdão. Você está no caminho do aprendizado. Aprender a perdoar. Jesus pregado naquela cruz, Jesus olhando pelos olhos naturais, tá? Pelos olhos naturais. Jesus não tinha motivo nenhum naquele momento ali para orar por aquelas pessoas e perdoar, mas pelo lado de Deus, fazendo a vontade do Pai, em obediência à palavra, em obediência àquilo que Deus tinha determinado, amar o nosso próximo incondicionalmente e perdoá-lo. Jesus fez aquela oração porque Jesus amou verdadeiramente, Jesus perdoou verdadeiramente, demonstrou o seu perdão, demonstrou o perdão de Deus. Nós não venhamos a fazer como o mundo faz, meus irmãos. O mundo hoje, só se aquela pessoa me perdoar, eu vou perdoar ela. Não, ame, perdoe, faça a vontade do seu Pai e deixa que Deus faz a parte dele em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, durante toda essa semana, Senhor, o Senhor tem ministrado ao nosso coração em fazer a Tua vontade. Os pastores estão ministrando a palavra, temos tido palavras reveladoras que vêm do seu coração. E hoje, Senhor, hoje o Senhor trouxe ao nosso coração perdão, perdoar o nosso próximo. Sabe, meu Deus, Jesus, ele deixou bem claro naquela parábola, meu Deus, que se nós não perdoarmos o nosso próximo, não tivermos compaixão e misericórdia do nosso próximo, o Senhor também não perdoará nossas ofensas. Na oração que Jesus ensina do Pai Nosso, Jesus fala, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, é muito sério isso. A falta de perdão tem muitas pessoas aprisionadas porque não conheceram o caminho de perdoar. Mas nós conhecemos, Senhor. Nós conhecemos o Senhor. E o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade que nos liberta, Senhor. Quantas vidas, meu Deus, estão aprisionadas, quanto pai não fala com seus filhos, filho não fala com os pais, quantas pessoas, meu Deus, não falam um para com os outros, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, Pai, com seu ressentimento, com mágoa um dos outros, Senhor. Meu Deus, muitos ainda falam que faz a Tua vontade. A Tua vontade, meu Deus, é que nós venhamos a amar o nosso próximo. Jesus deixou bem claro, bem dizer aqueles que vos maldizem, amar aqueles que vos maltratam. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina cada vez mais, meu Deus, através da luz da Tua palavra. Meu Pai, hoje eu creio que houve cura, libertação, sim, se essa pessoa tomou posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, não tem limites para perdoar, o reino de Deus é assim.
O reino de Deus não é limitado para o perdão, para o amor. O amor é incondicional. O perdão não tem limites. Ô Senhor, imagina se o Senhor tivesse limites para nos perdoar. Como seria, Senhor? Como seria isso, Senhor? Se o Senhor tivesse limites, se o Senhor fosse um Deus limitado, se o seu perdão fosse limitado, meu Deus, não sei como seria, mas glorificado seja o teu nome, Senhor, que o Senhor não tem limites para liberar o perdão. É claro que nós não temos que ficar pecando, errando, nós não temos que fazer isso, já passou, isso é da velha criatura, não, nós não temos que fazer isso. Mas, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos agraciado com a Tua palavra, com a Tua verdade. Meu Deus, é uma verdade, Senhor, o perdão, perdoar o nosso próximo. Aquele homem foi injusto daquela parábola, ele queria receber o perdão, Senhor, mas quando chegou na hora dele perdoar, ele sufocou o próximo dele, ele não liberou o perdão, e Jesus concluiu aquela parábola com um versículo muito forte, que o seu Senhor, o rei, entregou aos atormentadores até que ele pagasse a dívida. E depois o Senhor falou, assim será como meu Pai Celestial. Meu Deus, como é sério isso. Espero, meu Deus, eu tenho certeza absoluta que vidas hoje foram transformadas, curadas, pessoas foram libertas para a glória do teu nome. Pessoas, meu Deus, que estavam com sentimento preso dentro do seu coração, mágoa, amargura, e agora neste momento ela está orando por essas vidas, pedindo a Ti, perdoa ele, Senhor, perdoa ela, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Fazendo assim nós estamos fazendo a Tua vontade, ó Deus, fazendo assim nós estamos fazendo o Teu querer, e é essa vontade do Senhor, que nós venhamos a amar uns aos outros, que nós venhamos a perdoar uns aos outros, que nós venhamos a nos santificar, nos purificar de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, nos ajuda, sem Ti não conseguimos, meu Pai. Sem a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguimos, Senhor. Nós não conseguimos, mas com a Tua presença, com a Tua direção, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tomamos posse dessa vitória. Por quê, Senhor? Porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Dependemos do Senhor a cada momento de nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor. Assim eu te entrego esta oração e a vida de todos em Tuas mãos. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E você que crê do fundo do seu coração, diga amém. Diga graças a Deus, que Deus continue te abençoando, meus irmãos, através dessas lives, através das orações, através da palavra dele, continue te agraciando. Amanhã a live vai ser transmitida direto da Igreja Nova Unção de Deus, na rua Abílio José de Matos, número 1721, em nome de Jesus. Esse mês é o mês de agosto, agosto de Deus, meus irmãos, agosto de Deus para nossas vidas. Libere o perdão, se livra de tudo, se livra de tudo, de toda mágoa, se livra, se liberta em nome de Jesus. Pastor Marco colocou aqui agora, que a paz entre no nosso coração este mês, é agosto de Deus, libere o perdão. Olha, amém, pastor, amém, Deus seja louvado por isso. Libere o perdão, se livra, se liberte dessa situação em nome de Jesus. Abílio José de Matos, 1721, amanhã 8 horas da manhã, e às 19h30 a live vai ser transmitida, 2 dias na semana agora, meus irmãos, quarta-feira e sexta-feira, que retornou os cultos de sexta-feira. Então nós vamos ter a live às 19h30.
a live vai ser transmitida direto da igreja, como ontem, e amanhã vai ser transmitida também direto da igreja, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, te agraciando cada vez mais, que você venha meditar nessa palavra, meus irmãos, nessa pergunta que Pedro fez, e na resposta que Jesus deu, e naquilo que Jesus falou. Jesus disse: não tem limite para perdoar. Esse mês de agosto é o agosto de Deus, é o agosto da vontade de Deus sobre nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, te guardando, que todos tenham uma noite abençoadíssima na presença de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus continue te abençoando. Uma boa noite a todos.